A renovação de Neymar. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Por que o Neymar precisa e deve renovar com o Santos até, no mínimo, o fim do ano? A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Se inscreve no canal, deixa o like que isso ajuda muito a engajar o canal. Se inscreve pra gente chegar logo nos 10 mil inscritos. Falta muito pouco, já passamos aí da barreira dos 9.500, falta pouquinho para bater 9 mil inscritos. Só tô agradecendo a todo mundo que tá chegando aí no canal. Se inscreve, deixa o like, deixa a sua opinião aqui sobre o vídeo. Se você gostou do conteúdo, coloca um comentário aqui sobre o vídeo. Vamos lá falar sobre Neymar e sobre outros assuntos também. Mas vamos começar pelo assunto principal, que é o Neymar e a sua renovação de contrato. Bom, o Santos ainda não anunciou a sua renovação, o Neymar também não oficializou, né, se permanece ou não, mas a gente tem alguns pontos para frisar aqui o porquê dessa demora, né, de Santos e Neymar de colocarem a sua renovação no papel. E quais seriam os motivos do porquê que o Neymar deve escolher realmente ficar no Santos? E por que o Santos também vai escolher o Neymar se ele não tá jogando, se ele não trouxe nenhum resultado esportivo, o Santos na zona de rebaixamento? O Neymar foi para a Kings League enquanto o Santos perdia para o Corinthians. Tem muita coisa que a gente precisa colocar na balança e entender o pacote Neymar se de fato compensa ou não a permanência dele pro lado santista e se compensa para o Neymar pro lado dele como jogador. Bom, o Santos precisa de fato do Neymar e o Neymar precisa do Santos. Eu acho que isso é uma coisa que é meio que indiscutível. Pô, mas Luiz, o Santos precisa do Neymar, o Santos está na zona de rebaixamento com ele no elenco. Não é prejudicial? O Neymar estava na Kings League enquanto seus companheiros estavam perdendo para o Corinthians. Sim, concordo. Isso é ruim. E o Neymar precisa entender em qual nível de representatividade ele está hoje para o elenco do Santos. Quando ele entra com a 10 e a faixa de capitão. Como é que o grupo se sente quando o seu capitão está numa partida de Kings League, seja ela relevante ou não? Tem um ponto também sobre isso, tá? Muita gente tem preconceito com a Kings League, mas em questão de evento, de marketing, a Kings League dá um banho no Campeonato Brasileiro, um banho na maioria dos clubes brasileiros. Se tem alguém que sabe promover o seu produto, é a Kings League. Então, se você está com preconceito com relação ao campeonato, começa a rever de fato por que a Kings League lotou o Allianz Parque e por que clubes não conseguem lotar os seus estádios, tá? Mas isso é assunto para outra hora. O Neymar, ele entendeu que estando no Brasil, ele tem muito mais negócios a seu favor. Patrocínios, parcerias, ele consegue fazer muito dinheiro mesmo não estando em campo, até pro futuro dele, não só enquanto jogador, mas mais para frente também como empresa. E o Santos entende que se nesse momento, estando na zona de rebaixamento, com o Neymar no elenco, se o Neymar abandona o barco, quem é que vai chegar ao Santos? A gente precisa lembrar que alguns jogadores chegaram somente depois de Neymar estar no elenco do Santos. O Neymar é um atrativo e isso é inegável. Não porque o cara quer jogar com o Neymar porque é fã dele, mas sabe que todo mundo vai acabar olhando para o Santos para ver como o Neymar está jogando. E nessa de olhar para o Santos, podem acabar também olhando para o jogador que vai estar ao lado dele. Ele pode aparecer e pode conseguir uma proposta. Falando em proposta, tem jogadores que podem de fato sair do Santos. E acho que, de fato, com o Neymar no elenco, isso ajuda. Por exemplo, o Santos hoje tem o Guilherme como seu artilheiro aí na temporada, no Paulista. O Guilherme ainda não jogou a sua 7ª partida. Pode ser vendido. E aí, aquele negócio. Ele apareceu do lado do Neymar. Óbvio que passou por uma fase ruim e tal, mas ele é um cara para mercado justamente por ter aparecido ao lado do Neymar em vídeos, em muitas situações. O Santos acabou recusando. O Atlético Mineiro foi atrás do Guilherme. Foi porque é o Guilherme ou porque o Guilherme apareceu? O Guilherme estava em evidência. Ano passado o Guilherme estava em evidência. Alguém foi atrás do Guilherme? Não foram. Então o Santos precisa sim do Neymar como negócio. Entende o valor agregado que traz o Neymar para a marca, para o Santos, como ídolo, como sócios, tudo que o Neymar trouxe. Só que só isso não se banca. Só o Neymar estar lá não basta, ele precisa jogar. Já passou aquela fase de que só a marca Neymar está favorecendo. Hoje, a gente precisa ser realista. A marca Neymar vinculada ao Santos está prejudicando a imagem do Santos na mídia. E
Prejudicar a imagem do Santos na mídia é afastar patrocinadores. Você acha que, por exemplo, uma marca vai querer estampar o seu valor de mercado junto ao Santos, mostrando que concorda com a bagunça que é o Santos hoje, que paga 21 milhões para o Neymar para que ele não jogue, goste você ou não do valor, esse é o valor real. Ah, mas é 4, não importa. O que importa é o que aparece na mídia. Sai da nossa mídia santista e vai para outras mídias. Vai para outros canais de outros torcedores, de outros clubes. Ah, os outros não importam. Importam para o valor de marca que quer ser sócio do Santos, nessa parceria Neymar e Santos. O cara que quer patrocinar o Santos, ele não tem interesse só em angariar o público santista, mas qualquer público. Você acha que a Rede Globo passa o jogo do Santos pensando só no torcedor santista? Óbvio que não. Ele passa porque ele quer que os outros times, os outros torcedores também assistam o jogo do Santos. Isso é óbvio. Por que passa tanto o jogo do Corinthians? Porque tem muita torcida do Corinthians? Sim, mas tem uma torcida muito maior, que é a que torce contra o Corinthians. Eles buscam também o outro público. E o Neymar estar em campo é também um símbolo disso. O Neymar tá no campo, tá jogando. Quantos torcedores vocês não viram que eram de outros clubes falando, pô, quero assistir o Santos porque eu quero ver o Neymar? Então, é indiscutível o valor que o Neymar traz para o Santos hoje. Mas qual que é o interesse, então, do Neymar de estar no Santos? Por que ele não vai para outro clube? Porque ele sabe que ele não vai ter a mesma aceitação. A aceitação, por exemplo, dele ter ido até a Kings League e o torcedor ficar dividido. Ah, mas você acha que é favorável, então, muita gente criticar o Neymar como o santista criticou? Não, não acho. Mas a torcida do Santos se dividiu. Você acha que a do Palmeiras se dividiria? A do Flamengo se dividiria? A do Internacional, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do São Paulo? Acha que eles ficariam divididos com uma situação como essa? A primeira fala que eles diriam é: pô, o Neymar foi muito grande na seleção, muito importante para o Santos, mas aqui no São Paulo ele nunca conquistou nada, tá achando que é quem? Era isso que iam falar. Então ele sabe que no Santos ele vai ter abertura para fazer esse tipo de coisa. A gente viu ele na Kings League com muitos torcedores provocando que o Santos ia cair enquanto ele entrava na Kings League. E isso é uma amostra, uma prova para ele de que os torcedores estão provocando o Neymar. Eles estão contra o posicionamento do Neymar de ser muito mais um popstar do que um jogador. Isso é a prova de que ele não vai ter espaço em outros times. Se ele quiser ter espaço, ele vai ter que ir para os Estados Unidos, vai ter que voltar para a Arábia, para outro clube. Só que aí ele vai ficar longe dos negócios que ele se aproximou de novo. O Neymar sabe que para o futuro dele, depois de ser jogador de futebol, os negócios vão ser muito importantes. E ele está próximo de tudo isso hoje. Ele está construindo essa imagem dele para depois de ser jogador, ele ser também um empresário. Que seja o futuro dele na Kings League, ou você acha que não? Você acha que quando ele aposentar, ele vai fazer o quê? Ele vai continuar na área que ele gosta, que é essa área de streaming, que é a área da Kings League. Ele vai poder, como presidente, bater um pênalti, o outro participar dessas ações de futebol, vai inclusive poder até jogar a Kings League. Só que ele precisa construir essa imagem, ele precisa fortalecer a marca. E é isso que ele está fazendo hoje, ele está construindo o pós-carreira dele. E ele só consegue se ele estiver no Brasil. E no Brasil só tem espaço no Santos. Com relação às críticas que a gente pode olhar, por exemplo, na rede social, seja da mídia, num geral, a gente viu pessoas do UOL, ESPN, Globo, em tudo que é canto, criticando o posicionamento do Neymar, de ir até um evento enquanto o Santos perdia, de não estar no estádio junto com o elenco. Pensando no futebol, de fato, do Santos, eu concordo com a maioria das críticas. O Neymar devia se proteger dessa exposição. Mas nós conhecemos e sabemos que o Neymar é exatamente isso. Ou você aceita o Neymar como ele é, o pacote Neymar, ou você simplesmente não quer ter o Neymar no seu time. A gente pode falar, por exemplo, que o Palmeiras recusou esse tipo de situação. O Palmeiras não teria a chance de contratar. Tudo bem, mas antes mesmo de tentar, a própria Leila declarou: o Palmeiras não é centro de recuperação para jogador. E o Palmeiras se posicionou dessa forma e eu até acho que está certo. Se fosse para contratar o ídolo de um outro time para ele se recuperar para jogar no Santos, eu também discordaria.
Eu acho que é uma coisa até que óbvia. Se, por exemplo, o Ronaldinho, naquela época em que ele estava voltando da Europa, se ele tivesse nessa situação de lesão, sem jogar, eu não sei se eu aceitaria. Para ele fazer como ele fez no Fluminense, não sei se eu aceitaria. Eu acho que é normal. Então ele sabe que essa aceitação só de fato vai acontecer no Santos, por todo o entorno que tem em volta da marca Neymar. Falando de contrato, o Neymar sabe que com o vazamento do contrato dele, se ele sai do Santos com o Santos na zona de rebaixamento, você goste ou não, a reflexão que foi feita pelo Rodolfo Gomes em relação à matéria que ele fez, tem um fundo de verdade. Foi exposto o valor. Se ele sai do Santos, ganhando toda a fortuna que ganhou, jogando 10 partidas pelo Santos, deixando o Santos na zona de rebaixamento para cair, ganhando dinheiro enquanto o Santos pena sem ele em campo, a idolatria dele vai pro ralo. Se ele tem um pouco de respeito de alguém ainda, é do santista. Se ele não renova, ele perde esse respeito. Porque ele vai continuar recebendo, só que fora do Santos e com o Santos na lama. Então, isso também influencia na renovação do Neymar. A pressão sobre Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira sabe que ele precisa renovar. Senão ele vai ser o responsável por trazer um ídolo, destruir a imagem dele e ainda brigar para não cair com uma das maiores folhas do Campeonato Brasileiro. Então o Teixeira vai precisar convencer o Neymar dessa renovação de uma forma ou de outra. Se ele ainda quer ter um pouco de respeito e uma imagem preservada no Santos, Marcelo Teixeira precisa fazer o que for possível para renovar com o Neymar. E também, falando em relação à construção de marcas, né, o Neymar viu todo o potencial que ele tem para construir marcas estando no Brasil, não só para ele, mas para os parceiros dele. A gente viu os stories que ele fez, falando que a personalidade que incomoda, rebatendo críticas, ele gosta desse ambiente. E ele gosta de estar próximo dos parceiros dele. E os parceiros dele, os amigos, né, os parceiros do Neymar, estão construindo coisas no Brasil. E para ele estar próximo dessa rapaziada, ele precisa estar jogando num time no Brasil. Então, no final, a gente vê que o Neymar também tem muita necessidade de renovar com o Santos, assim como o Santos tem a necessidade de renovar com o Neymar. Agora a gente chega numa fase decisiva. Estamos chegando ao fim de maio. Até a pausa para o Mundial, o Neymar precisa jogar, precisa entrar em forma e precisa ser diferente em campo. Precisa ter atitudes diferentes fora de campo. Ah, mas ele está focado e está treinando. Ele já devia ter feito isso desde quando ele chegou. Não é agora. A gente tem muita crítica para fazer com relação ao comportamento do Neymar fora de campo. Se ele está fazendo o que não é mais do que a obrigação dele agora, devia ter feito antes. Mas nesse momento é importante. Porque se ele tira o Santos do Z4 em campo, jogando bola, na hora que chegar a pausa da Copa, ele pode atrair novos nomes para o Santos. Porque se antes as pessoas tinham dúvida, pô, o Neymar volta para o Santos. Mas e se eu chegar lá e ele não renova e vai embora? E se eu chego lá e o Neymar não tem condição de jogar? Aí eu fui, o Neymar vai embora e eu fico. Agora é diferente. Se ele anuncia a renovação e mostra em campo que consegue jogar e consegue ajudar o Santos chega na janela do meio do ano completamente diferente. Até para o Santos, possivelmente, conseguir mais parceiros para evitar os possíveis transfer bans. E aí não é só o Santos ir atrás, mas também a família do Neymar ir atrás. Então, esse último mês é extremamente decisivo para a renovação do Neymar. Se ele entra em campo, rende, mostra resultados, e o Santos sai do Z4 até a pausa para a Copa do Mundo, o Santos pode virar uma chave que, na minha opinião, nem eu sei se eu acredito tanto. Mas se tem um pedacinho de esperança ainda na cabeça do santista, é esse último mês antes da pausa para a Copa. Até porque, se você não está acreditando no Neymar, o próprio Carlo Ancelotti convocou, ou melhor, colocou o Neymar na lista dos convocados. Até ele está acreditando que o Neymar pode render. Então você, santista, acredite também. Ah, mas o que ele fez é imperdoável, o que ele fez está errado, eu concordo com tudo isso. Só que me desculpa, tem um mês de contrato ainda restando. É o último mês que o santista ainda pode ter um pingo de esperança. Ou o Neymar entra em campo, joga e de fato é o diferencial para que o Santos chegue até a pausa com condições de não ser rebaixado e com o Neymar com moral
para atrair novos jogadores, para reposicionar alguns jogadores que vão sair, porque a gente sabe que Pituca pode ir embora, que Guilherme pode ir embora, João Paulo pode ir embora, Soteldo pode ir embora, JP Sherman pode ir embora. E aí a gente pode ter espaço no elenco para trazer novos jogadores. Ou então, me desculpa, se o Neymar simplesmente não render e for embora, aí é sofrer até o fim do ano. O que você acha? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, deixa um comentário com a sua opinião, que eu quero saber o que você pensa aí desse último mês, que para mim é decisivo. Ou o Santos vira a chave até o final e a pausa da Copa do Mundo, com o Neymar, porque Marcelo Teixeira virar a chave, eu acho meio difícil. Se inscreve no canal, deixa o like e põe sua opinião aqui. Um abraço. Tchau, tchau.